Essa é Fez, uma cidade que parece nunca ter saído da Idade Média. Aqui, mais de 150 mil pessoas vivem dentro de um labirinto onde carros simplesmente não entram. A Medina é muito isso, essa Medina. Tu vai entrando e aí tu vai vendo seções de tudo que vocês imaginam que existe. E não é só uma proibição moderna, é porque esse lugar foi construído séculos antes de qualquer motor existir. São milhares de vielas sem lógica aparente. E enquanto muitas cidades derrubaram prédios históricos para construir avenidas largas, Fez decidiu manter toda a sua história. São mais de 9 mil ruas e becos, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Comida sendo feita na rua. Degustação de azeitonas. Degustação de azeitonas, mas olha só, olha que legal. Olha só. Eu vou provar aqui, porque senão vai ter que abrir o saquinho agora, né? Mercadores negociando, animais cruzando o caminho, oficinas funcionando há centenas de anos. E andando por esse caos organizado e comendo todas as comidas que a gente vê pela frente, que a gente se despede do Marrocos. Meu amor, agora tu vai ter que comer todas essas sopas. Boa. Tu queria sopa? Toma-lhe sopa. Bom dia! Bom dia! Ah, chegamos ao último episódio dessa temporada de Marrocos. Estamos em Fez, Nossa, cidade uma cidade linda, né? muito legal, muito legal. E a gente vai passear por aqui hoje, se perder nas ruazinhas. Aqui tem a maior área urbana sem carros do mundo, isso quer dizer... Medina, né, que é a cidade histórica. Então é uma área gigantesca sem carros, onde as pessoas só caminham, tem muito mercado, tem muita comida, tem muita vida, é muito legal e a gente vai caminhar por tudo aqui hoje. E conhecer junto com vocês. Bora então. E a gente vai ver muito filhote de gatinho. Muitos gatinhos. Olha aqui, como vocês já podem ver, já tem uma miniatura aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, vocês vão ver isso o dia todo. Tem muitos gatinhos. O que você tá fazendo, carinha? O que você tá fazendo? O que tu tá fazendo? Esse aqui é muito sapeca. Mas é só pra eu dizer pra vocês que, assim, a cota de gatos desse vídeo vai ser imensa. A cota de gatos, cuidado. Vai atingir o limite máximo em pouco tempo. E essa cidade aqui, ela é uma cidade muito antiga. Começaram a construir ela lá no século VIII. E o que acontece? Na modernidade, quando chegou os tempos modernos, coloniais, muita coisa foi destruída para abrir avenidas, para passar carros e tal. E aqui em Fez, eles não fizeram isso, eles mantiveram a cidade antiga como era e construíram a cidade nova do lado. Então a gente passa por tipo como era antigamente, sabe? As ruas muito estreitas, só que até uma rua larga. A gente vai passar por ruas mais finas ainda, ruelinhas e tudo é assim. Aqui não entra carro, nem moto. São 150 mil pessoas que vivem aqui sem carros. 150 mil pessoas vivem numa área onde não entra carro. São mais de 9 mil ruas e becos e ruelas assim. Então a gente vai caminhar muito. É um lugar, tipo, até agora a cidade que a gente mais gostou no Marrocos. Eu acho que foi disparado o lugar que eu mais gostei no Marrocos. É cheio de lugares bonitinhos. Olha isso aqui. Assim, é outro mundo. Instagramável total. E sabe por que é legal? Porque isso não é uma parte pequena. São 150 mil pessoas que vivem aqui, são 9 mil ruas. Assim. E cheio de artesãos, então... Cheio de coisa, artesanato, o pessoal tipo fazendo... um número absurdo de artesãos que tem aqui, né? Tu tem eu número, cheguei né? em um lugar, 50 mil artesãos. Imagina, isso aqui é tudo em volta de coisas de carpintaria, de cerâmica. E aqui eu vou falar uma coisa pra vocês. Boa. Que aqui, ó, quando tem isso aqui é o nome das ruas. Isso aqui é realmente uma rua, pra vocês verem que é uma rua. E quando ela é assim, nesse 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hexágono. Vamos me tirar. Hexágono quer dizer que não tem saída. Porque assim, a gente se perdeu aqui muitas vezes, mas se perde assim feio. Usar mapa é complicadíssimo. Então tu vai seguindo por aí. Se é um quadrado, tem saída. Se é um hexágono, não tem saída. Então a gente tá indo tomar o nosso café da manhã Junto com e a gente, assim, tá indo tentando achar, porque na verdade o mapa, a gente tá olhando o mapa aqui, tem um caminhozinho, mas nem sempre o caminho funciona. Então assim, a gente vai se perder várias vezes. chegar perto, né? Vamos nos perder muitas vezes, já se acostumem. Restaurante Fez Café. O meu café, ele queria fazer essa piadinha, porque o nome do restaurante é Restaurante Fez Café. Só que aí parece que o restaurante fez café, só que o nome da cidade é Fez. Aí, acho que é para atrair brasileiros que gostam de café. Aí, ó, o restaurante Fez Café, vamos ali, o cafezinho tá fresco. A cidade se chama Fez, por isso. O que você está vendo aqui não é só uma cidade histórica chamada de Medina. É a maior área urbana contínua sem carros do planeta.
A Medina de Fez tem cerca de 9.000 vielas e uma população que passa dos 150.000 habitantes vivendo dentro desse espaço completamente desconectado de veículos. Ela começa a ser construída no século VIII, quando as necessidades urbanas eram outras. Ruas estreitas para gerar sombra, proteger do calor e dificultar invasões. Aqui dentro, tudo acontece a pé. Quando precisa transportar algo, entram mulas, burros ou carrinhos de mão. Olha só, um sucão de laranja aqui, Ó, legal. feito na hora. Quer tomar para começar o dia? Ah, pode Salam ser, aleikum. né? Será que já começou? Ah, não sei. How much is the juice? 10 dirham? Quanto? 10. 10? Ah, ok. One juice, please. 10 de Sucão de laranja é Suco bom de pra laranja. começar o dia, né? Feito na hora. Nossa, cheirinho bom. E as laranjas daqui são muito boas, tá? Todos os cítricos aqui, na verdade, são muito bons. Os limões sicilianos, assim, são gigantes. Thank you. Shukran. Ah, Nossa, um pouquinho feito na hora, né? Coisa boa. Nossa. Muito bom. Começamos, né? Afinal, pode ser que a gente coma um monte de porcaria hoje, mas botar um pouquinho de Botar uma vitamina saúde pra dentro. dentro, né? 10 de ramo. Nossa, muito bom. Vou te dar aqui porque tu não... Porque... Coitado, o que mais ama todos suco de laranja, tá só olhando. Ó, o vendedor de laranjas, que vendeu laranjas pro moço do suco. E Eles são meio de transporte aqui, né? De carregar as coisas. carrinho de mão ou burrinhos, né? Mais um Então, vendedor aqui a gente de já laranja chegou... aqui. Aqui é o lugar que a gente viu das comidas. a gente veio, que é muito legal, né? Chegamos. Aqui, claro, tudo são mercados, tipo essa Medina, né? Mas aí tem de tudo. Aqui a gente viu que eles vendem sopa. Não sei se já tá rolando só, porque é bem cedo, né? Pois é. Mas tem mais um monte de gente vendendo comida. Vamos escolher um lugarzinho pra comer? Vamos. Ó, aqui é um açougue e não tem nenhum gatinho do lado. É, isso é a realidade. Os gatinhos ainda não estão de pé. Porque a gente fala que aqui, que sempre que tem um açougue ou tem uma peixaria, vai ter um monte de gatinho ao redor. A gente falou que os caras, eles trabalham vigiados o dia inteiro, né? Ó, aqui também tem várias comidas, ó. Pra lá. Mas aqui é mais mercado, né? Opa! Ó, É o tempo todo assim, né? Porque tem que passar tudo nessas ruazinhas. Ó, tá saindo umas friturinhas aqui também, ó. Um donut, parece uma coisa assim. Parece, né? Aí, ó, como é que ele vende? Ele bota num Ah, pra levar. negocinho, bota vários pra levar. A corda Parece uma rosquinha biodegradável. frita, né? Uma fita biodegradável. É uma rosquinha. Cara, aí tem de tudo, em todos esses cantinhos, ó. Aqui ela tá fazendo um pão bem grande, na Parece verdade. uma pizza, né? Aqui, ó, ainda não começou, mas aqui também vende comida. Sopa, né? É comida pra tudo que é lado. Até tem muitas coisas fechadas agora. Isso é uma curiosidade, aqui no Marrocos as coisas abrem tarde. É 9h30 da manhã e aqui tá tudo fechado ainda. Tipo, só as coisas de comida estão abertas e não todas, tá? Tem muitas coisas que estão fechadas ainda. Ó, aqui tem mais Uma coisa comida. abrindo, né? Ah, esse aqui tá aberto, ó. Será que ele tem a sopa que a gente quer? Será que tá pronto? Acho que é. Salam aleikum. Salam aleikum. Duas pequenas, então? Duas pequenas. Two small. Two small. Eu gosto que é bem espessa, né? Aham. É, eu acho que é tipo como se fosse um creme de ervilha, assim, da vida, né? Porque é de fava, que é tipo um feijão também, né? É uma sopa de feijão, né? Ah, ele bota um azeite de oliva ali. Sempre caprichado, né? Shukran. Olha só. Isso aqui é chili, que ele falou é pimenta, vou botar um pouquinho. E esse aqui é cominho. Eu amo que eles botam cominho na mesa. Cominho eu na amo mesa cominho. sempre. Eu amo cominho, então pra mim é tudo. E eles enchem de azeite de oliva em cima, olha aqui. Isso aqui é tudo azeite de oliva. Cheirinho agora é de cominho, né? Tô ansioso pra provar isso aí. Cara, Nossa. parece muito um creme de ervilha. Só que como a fava é mais amarguinha, tem um gostinho um pouquinho mais amarguinho. Parece um creme de ervilha, bem gostoso. Não tem muito sal aqui, eles têm essa característica de não botar muito sal. E pra quem já comeu fava, sabe que a fava tem um amargorzinho assim? Então é esse o sabor, muito bom. Gostei que ele bota o pãozinho direto na mesa. Provado, então. Não precisa sujar o prato, bota o pão na mesa que é mais fácil. Depois sobe os gatos aqui. Muito bom. Um cavalinho levando favas. Ó, vocês veem ele tá levando fava, ó. E são essas favas que ele está levando que faz a nossa sopa de favas. Acabamos tudinho, né? O Will pediu duas. Sabia que...
Ele comeu uma, aí foi lá e pediu outra. Nossa, eu falei, eu mas gostei amor, a muito. gente ainda vai comer um monte de coisa. Mas tudo bem. Era muito pequenininho, olha só o tamanho disso aqui. 7 de rã cada uma. Pagamos total Baratinho, 21, 7 de 21 por 3 sopinhas. Muito baratinho. Vou lavar minha mão pra gente seguir o nosso tour, né? Mostrando como que se faz. Lave suas mãos. Eu acho muito bom que aqui no Marrocos, sempre que tem um açougue, tem muito gato ao redor. Olha isso. E eles ficam, tipo, foda-se, eles ficam em cima da... Tudo observando. Não é televisão de cachorro, é televisão de gato. Aí aqui, ó, passou aqui, ó, tem outro açougue, tem gatinho vendo. Vamos pedir um iogurte? Vamos, né? Parece ser uma casa de iogurte. O iogurte é muito tradicional aqui também, tá? Tem lugares que só vendem iogurte tipo ali, ó. Tu vê que tem um monte de iogurte. E tem lugares que a gente vê, tipo, banquinhas, assim, que ficam na esquina só vendendo iogurte, só sai iogurte. É super tradicional daqui iogurte. E também o queijo de cabra, essa cidade é famosa pelo queijo de cabra. Não sei se o iogurte é de cabra. Deixa eu mostrar ali vários potinhos. Olha o gato. Ele tá aqui parado que nem um suricato. Ah, desceu. Iogurte. Ah, porque não pegou 2. Quando é do interesse dele, ele pega 2. Chucrã. Porque ele tava doido pra comer aquela Chucrã. sopa de favas. Agora iogurte, que é um negócio que eu adoro. Eu vi eles ele comendo pega com só. pão. Não sei, será que a gente come só assim mesmo? É, eu quero comer assim. Não tá bom. A chefe é que manda. Eu queria entender por que quando é coisas que tu quer provar, como a fava, tu pega 2, um pra cá, depois ainda repete. Quando é o iogurte que eu quero, só pega um pra gente dividir. Porque Mas tá bonito. eu vou comer mais. Não. Tu. Aham. Daí, no final, se sobrar, eu que vou comer. Olha só que legal, acho que eles fazem direto nesses potinhos, porque tá bem, ó, bem firme também. Bem iogurte caseiro, olha só. Olha, bem cremosinho. Mostra aí. É doce. A gente já imaginava, né? Mas tem Iogurte, bem né? gosto de um iogurte caseiro, assim. Eu queria muito provar, porque eles comem muito iogurte aqui. Mostra aí a cremosidade, então. É que é muito cremoso, né? Olha só. Tipo, é muito diferente de um iogurte que tu compra no supermercado, né? Feito em casa, enfim, outra coisa. E é legal que eles vendem na rua, assim. A gente viu que a gente passou por aqui e aí tinha uma mulher comendo iogurte com pão. Pegando um pedaço de pão, molhando no iogurte e comendo. Eu, na verdade, a expectativa era que ele ia dar o pão e a gente ia comer. Mas Aí pelo jeito, eu- acho que ela comprou em outro lugar e... Não, ele tem pão. Não, é tipo um bolo. Ela gosta dessa combinação esquisita ou será que realmente é típico daqui? Não sei. Pois é, fica a dúvida. Quanto é que custou? Não perguntei. Mas assim, eu falei que é doce, eu digo não é iogurte natural, sem açúcar. Ele é adocicado, mas ele é muito gostoso mesmo, tá? Deu 3 de rã. Barato, né? Baratinho, né? A comida aqui é bem barata, né? A gente tem Aham. percebido isso, Ainda bem assim. que a gente não tem aqueles limites R$100. Senão a gente ia morrer comendo. Mas eu achei bem gostoso bem o iogurte. Bem, né? Tipo, ele é docinho, que eu esperava um iogurte natural, tipo, mais ácido. Mas aqui eles comem coisas mais docinhas, né? Não, bem gostoso mesmo. Ele é bem gostoso e eu achei bem cremoso. Muito bom. Aprovado. Tio faz, Iogurte. Eu queria fazer iogurte em casa. Esse é bem aquela cara de iogurte feito. Pede a receita pro tio ali. É verdade, né? Será que ele me passa? Essa aqui é... O pessoal tá tirando foto ali porque é a universidade mais antiga do mundo, né? É a universidade mais antiga do mundo ainda em funcionamento. E ela começou com uma mesquita, né? Um centro de estudos islâmicos e tal. E não pode entrar, pessoas não muçulmanas não podem entrar, né? Então a gente não pode entrar. Mas ela foi fundada por uma mulher, inclusive Fátima. E tá aqui a data direitinho, ó. 859. 859. É. Pela Fátima. Pela Fátima. E aí é muito legal, porque, enfim, é a universidade mais antiga do mundo ainda em funcionamento, ela fica aqui no Marrocos, né? Aqui na África. E foi fundada por uma mulher, que é uma coisa que muita gente não imagina. E aí é uma mesquita também, dizem que é muito bonito dentro, infelizmente não pode entrar. Inclusive tem uma cidade que a gente não vai mostrar aqui no YouTube, porque esse é o nosso último episódio da temporada. A gente vai mostrar ela no Instagram. Mas é uma cidade muito famosa, que é aquela cidade azul aqui do Marrocos, né? Chefchaouen. E é uma cidade que durante séculos ela foi completamente proibida para não muçulmanos. Então é uma coisa normal, né? Que acontecia. E aqui ainda é proibido também para não muçulmanos. Agora já são 2 da tarde. 2h30. Porque assim, a gente tentou gravar até às 10 da manhã e os mercados ainda seguiam vazios, ainda não tinha ninguém quase na rua. Então agora sim a gente vai conseguir voltar a gravar. Tomamos o café da manhã junto com todos os trabalhadores, que estavam tudo tomando café da manhã naquele horário. E agora a gente vai dar um passeio com vocês. Olha quantos gatinhos.
voltou mostrando gatinhos. Ai, gente, quem aguenta... É a cidade com a maior concentração de filhotes de gato que existe no mundo. Incrível, acho que tá tendo uma... E assim, ó, uma coisa, né? tá bem fora de controle, porque todo gato que tu olha, se é fêmea, tá grávida. Tipo, um monte de gato grávido. Por isso que tá aí, né? Mas tá uma luz bonita aqui, né? Olha só. Tá lindo, né? Olha só, que entra luz aqui. Tá muito bonito. Agora, gente, pra vocês terem uma ideia da mudança, a gente tá no mesmo lugar que a gente tava hoje de manhã. Hoje, há poucos minutos atrás, né, no vídeo aí. Mas agora já tá lotado de gente, já tá tudo funcionando. Ó, nossos amigos aqui. Esse restaurante aqui, gente, é maravilhoso. Esse aqui, ó, Berrada Family. A gente já veio aqui algumas vezes. E é, tipo, Muito bom, né? maravilhoso. E eles te levam na cozinha, botam todos os pratos do dia pra tu experimentar, tu prova todos e escolhe qual tu quer. Tipo, é sensacional. E lá tem um churrasquinho. Muito churrasquinho aí. Mas é muito legal aquele restaurante, é uma experiência bom, né? sensacional. E eles são muito simpáticos, muito simpáticos. Parece que eu tô fazendo uma publicidade, mas eu só tô dando uma indicação pra vocês, porque vocês não vão se arrepender. A gente viu essa dica no guia de viagens que a gente lê. Aí a gente Olha, agora eu não sei se a gente vai pra direita ou pra esquerda. Ai, seja o que Deus quiser, né? Vamos olhar o mapa, peraí. Cara, essa cidade é muito legal. Tudo que é coisa funcionando, é muito incrível. Eu gosto de ficar vendo o que eles têm. O que eles estão comendo, né? Eu também. Tudo que é... eu Ai, não as sei, eu acho legal, azeitonas! A gente tem que provar as azeitonas, né? A gente falou que nunca... Ai, meu Deus. Olha aí. Aqui, essa esquina aqui é um caus. Olha as azeitonas. Olha as azeitonas. Aqui no Marrocos, as azeitonas são muito famosas, tá? Olha só tudo. Olha só. Salam aleikum. Tudo que é tipo de azeitona e picles. As azeitonas são muito boas. A gente falou que quando a gente chegou aqui, a gente estava comendo toda hora. Podia provar umas azeitonas, né? Aham. Thank you. Oi, gente. E vou contar pra vocês também que essas pessoas ficam aí querendo ajudar vocês nessa cidade. Tem muito o golpe, que é eles vêm ajudar vocês e falam, pra trás. não é aqui. Não, do golpe que eles falam, essa rua tá fechada, essa rua tá fechada, não é pra ir. E aí, na verdade, eles só estão querendo te passar um golpe pra depois te pedir dinheiro. Então, assim, ó, tem gente que ajuda, mas aqui o Omar, do Viagem de Marrocos, eles já nos avisaram, o Barak também, que assim, ó, fica esperto, não vai na das pessoas, porque eles vão te falar que a rua tá fechada e a rua tá aberta. Eles só querem te levar pra outro lugar e depois te cobrar por ter te ajudado. Dito isso, eu achei muito engraçado que o Barak, que é o nosso guia, falou: cuidado, lá é perigoso. É perigoso. Porque as pessoas podem te dar um golpe de Não, querer levar primeiro pra ele algum falou, lugar e era- pedir dinheiro. Não, primeiro ele falou que era perigoso. Aí, mas perigoso por quê? Aí ele falou isso, eles podem te ajudar e depois pedir dinheiro. Que deu, nossa, que perigo. Ele nunca foi pro Brasil, né? Nunca foi pro Brasil. Ah, e uma coisa muito típica daqui, de Marrakech também, é a sardinha frita, ó. Ó, aqui dá pra ver, ó, a sardinha frita Olha aqui, ó. e... Salam aleikum. Salam aleikum. Tem sardinha frita. Ó, não pode o outro. Um deixou filmar e o outro não. Mas essa sardinha frita é muito típico daqui. Eu comprei ontem pra gente, comprei copinho, tipo esses aqui que é típico deles. E comprei também um tagine, que é aquele negocinho. Vai ter muitas coisas legais do Marrocos na nossa casa. Porque essas louças são bem tradicionais deles. E muito aqui de Fez, principalmente, elas são feitas à mão. Tudo pintado à mão, tem lugares que dá pra tu ir ver e tal. E é tudo muito bonito. Isso aqui é o bem tradicional marroquino, né? Eu Como é que comprei... leva sem quebrar pro Brasil? Agora seja o que Deus quiser, né? Obrigado. Mas eu comprei... De nada. De nada. Eu comprei um copinho, tipo um copinho assim, de tamanho maior que um copo americano, um copo normal, assim, e pintado, tipo, com coisas árabes, assim, meio que manuscrito. E aí foi 35 dirham, pra vocês terem uma ideia de preço. Que a quantidade de gente agora. Muita gente. A diferença de cedo pra agora é impressionante. Aí, e também é muito lindo essas luminárias deles. Isso também sim. é lindíssimo. Olha só. Eu queria levar uma. Será que uma pequenininha assim a gente pode levar? Oi? Tu acha que dá pra levar? Acho que Não? não. Não? Quebra, Ah, né? Não, tem não que... quebra. Acho que não. Chucra. Faça uma votação pra o Will deixar eu levar. Obrigada. Good mustache. Ai, aqui todo mundo elogia o bigode do Will. Aham. Senhor Mustache, virei. Aham. Oi, que vende chás, tâmaras. Especiarias, né? Muita loja de relógio. Isso eu achei muito bom. Tem muita loja de relógio. E aí vai, ó, mais das louças. Eu comprei um copinho desse tipo aqui, ó. As louças são Esse daqui é diferentes, um né? copinho... esse aqui tá não, diferente esse aí do tá que eu igual. comprei. Tá diferente. Mas essa aqui, esse copinho eu comprei um maior. Esse aqui é o copinho bem típico deles. Tem esse negocinho aqui, assim, ó. Eu acho muito bonitinho. Comprei um taginezinho, que é aquele negocinho de bem... O outro não mostrou o que é. Aqui é o taginezinho. Tagine. Aqui, ó. Eu comprei um desses aqui, sem essa parte de metal. Comprei um tipo assim, ó. Só que eu comprei bem pequenininho, eu vou botar tempero dentro.
Ah, aqui, ó. Tem um monte. Eu comprei um desse tamanho assim pra botar tempero dentro. É muito bonito, né? Eu acho Muito, né? lindíssimo. Botar sal, tempero. É, vou botar tempero. Olha que lindo isso aqui. Muito, né? Você tem uma pesquisada, é um museu. É que a arquitetura do Marrocos é muito linda. E a quem fez, eu acho que é especialmente bonita, sabe? Parece que é mais bonita ainda. Porque é muito conservado, né? Então, tipo, olha só. Uma fonte. É tudo feito de zelig, que é isso aqui, ó. Isso aqui é zelig. Pra vocês terem noção, isso aqui... cada isso aqui é tipo um mini azulejinho. Isso aqui é um azulejinho, isso aqui é um azulejinho. E eles montam, tipo, gigante, assim. É muito lindo isso aqui. Isso aqui era uma antiga pousada, parece. Aqui tu vê que já é tipo azulejo, assim, pintado. O zelig, esse daqui é zelig, ó. Eu acho que de certo eles trocaram e aí botaram, claro, a modernidade é do jeito mais fácil, talvez, não sei. Mas ali no meio já é zelig, ó. Zelig é muito bonito, muito bonito. Na nossa casa, E diz que se tudo der certo, as referências da nossa casa de azulejo vai ser essas aqui, né? Aham. E aqui é um museu muito bonito também. Nossa, tudo muito bonito. Dentro da Medina, Fez é movida e separada por áreas. São milhares de artesãos trabalhando todos os dias. Couro, cerâmica, metal, madeira, tecidos. Com cada viela concentrando um tipo de produção, como é feito há séculos. Os curtumes mostram muito bem isso. O couro passa por processos manuais, usando cal, materiais orgânicos e corantes naturais. Cada etapa depende de pessoas que aprenderam esse trabalho de geração em geração. O ferreiro molda o metal na hora. O ceramista monta peça por peça. O marceneiro entalha a madeira detalhe por detalhe. E aqui dá pra ver direitinho que Fez vive do que as pessoas sabem fazer com as próprias mãos. Aqui! Terraço de... A gente vai agora conhecer os curtumes, ó. Isso aqui é como era feito antigamente, como é feito até hoje, né? Hello! Como é super tradicional, que é os curtumes, que é como eles fazem o couro, né? Como eles pintam e tal. Dizem que tem um cheiro muito forte lá dentro, mas a gente vai agora conhecer. Opa, o cara tá fazendo ali. Porque eles pintam esse couro aqui, ó. E eles fazem na hora. Aqui tem uma produção muito grande de couro, artesanato, essas coisas. Isso é o que disseram que ia acontecer, né? Eles querem pegar e vão te ajudar para depois. Não, ele vai pegar uma menta, ramo de menta, que é pra não cheirar bem. For terrace looking the channels. Tem que ser much. Já quer combinar com ele quanto é que tu vai pagar ele? Alô? A minha cara, porque já avisaram que aqui tem muito golpe, daí é realmente golpe. Que o cara vai te ajudar. Realmente, ajudar é um golpe, né? Mas ele vai encher o saco, tipo, ele vai te cobrar pra entrar num lugar que nem é dele, ele vai te... Por isso que eu tava olhando pra ele com uma cara de, tá bom, meu amigo, tá bom. Porque, enfim, faz parte. Pra entrar, tu tem que ir numa loja, né? Pra conseguir a visão de cima. E depois já viu que ele tava querendo nos levar pra um... Deixa eu pra cá, de certo. Acho que é por aqui, meu amor. É? Já tava querendo nos levar pra ver a aqui, ó. mesquita, sei lá o quê. Aí eles dão sempre esse raminho de menta, porque o cheiro é muito forte. Onde eles estão fazendo... já tem o cheiro. Pra gente não ficar sentindo esse cheiro. Realmente, o cheiro é bem ruim. O cheiro é forte mesmo. Bem ruim. Olha só que doideira. Isso aqui é onde eles daí pegam o couro, né? Que é a produção de couro muito forte. Aí eles tingem. Aqui, ó, lá tem um cara pegando. Isso é bem típico aqui de Fez, né? Isso é muito famoso. Provavelmente vocês já viram foto disso na internet, né? Porque... Tem uma foto da Jade, da Giovanna Antonelli, que ficou bem, Aqui, é verdade. ficou bem famosa tirando aqui. Então, o Will não tá nem aí pro ramo. Meu ramo eu já tô aqui, ó, dando uma macerada nele e Sabe enfiando no nariz. Falaram tanto do cheiro, mas assim, pra mim isso é o cheiro de... Sabe quando tu entra num lugar que cria um boi e vaca? É que tem cheiro de, tipo, É ruim, mas assim... Eu que sou mais fresca, realmente essa hortelã tá sendo tudo de bom. Não pagamos nada, saímos de fininho. Saímos de fininho. É porque a galera, eles são vendedores, né? Então, tu vai lá pra comprar as coisas, a gente não tá interessado em comprar nada. É que eles estavam ocupados Afinal... com outros gringos e a gente só, foi embora. Mas não achei golpe, assim. Não. É que a gente não tava tomou. Mas eu super queria dizer aumentou. que eu fiquei tonta, assim, eu falei, Will, vou sair, porque eu acho que eu fiquei cheirando hortelã muito forte, eu acho que a hortelã é muito forte. Aí eu comecei a ficar tonta, assim. Aí Will, tô passando mal, vou descer. Aí eu peguei e desci. Tu falou de novo que não ia levar o golpe. A gente falou que tinha se livrado, saído de fininho. Aí eu olhei pra trás, tava o cara vindo atrás da gente. Aqui é um souk, ó. Souk, na Souk verdade, é um mercado, né? Um estilo de... Uma loja é um mercado só de... E eu acho que pelo jeito só de talhar coisas que talham madeira. Talhadas, ó. É, madeira talhada.
Cara, é isso, né? A Medina é muito isso, essa Medina. Tu vai entrando e aí tu vai vendo seções de tudo que vocês imaginam que existe. Tipo, aí tem seção só de madeira e a galera fazendo, aí tem seção só de louça, aí tem tudo que é coisa. É muito impressionante. Tinha o cara trabalhando na carpintaria, ele não mostrei, porque eu não sei se ele quer aparecer, né? Mas dá pra ver aqui, ó. E aqui tá pintando, ó. Salam aleikum. Tá pintando. Olha que bonito. Que bonito, né? Muito lindo ele trabalhando. Nice. Eu quero muito comprar Shukran. essas coisas. Olha só. Muito bonito, né? É tudo feito à mão, essas coisas que a gente vê. Tudo muito detalhado. Muito, muito bonito. Olha, aqui eles estão talhando, o outro pinta. É o que a gente falou antes, né? Dos artesãos. É. Aí, ó, que a gente falou dos artesãos realmente, meu amor, dá pra ver direitinho, né? Ó, e tu vai vendo. E eles fazem esses espelhos, fazem coisas talhadas na madeira, que tem uma coisa que é muito famosa também, que é muito bonita, que eu e o Will a gente quer comprar, mas a gente até agora não conseguiu entrar em um consenso de qual, que é também um talhado na madeira, tipo uma mandala assim da vida. É muito bonito. Aí, as coisas do Marrocos são lindíssimas, tá? A minha dica é, se vierem pro Marrocos, tragam uma mala extra, tá? Porque vocês vão querer levar tudo. Muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu vi que tem uns tipos de samosa que deu vontade de provar. Samosa, quem Denúncia, não esse sabe, homem na almoçou Índia, faz meia hora. Precisa contar pra eles. Vai, meu amor, Mas olha eu só já que te legal. falei isso, Olha tu é só. um homem Vem aqui, ó. livre. É uma samosa que eu nunca vi que tem açúcar. Será de que ela é? Eu acredito que ela seja tipo uma pastilha, que é aquela de frango. Será? Pergunta. Vamos perguntar pra ele. This is the fish, Fish? the chicken, Chicken? chicken the cacao. Cacau. Ah, cacau. This is rice, Rice. E arroz. Is amendoim. Amendoim, pastaya chicken, pastaya chicken. pastilha Esse aqui é de frango. de frango. E aí, qual tu vai pegar? Vou pegar esse aqui. How much is it? Fork. Four? Ok, one. Ele quer a sobremesinha. Contando todas as moedinhas. Tem que dar o trocado pra ele, né? Ajudar o tio aí. Olha só, uma famosa Doce. doce, melado. Ele sempre bota assim esse caramelo em volta, né? De que é? De amendoim mesmo? De amendoim. Tem um doce muito parecido. Paçoca? Ó, o tio tá querendo passar aí do teu lado. É uma paçoca... Não, tipo uma rapadura. Gosto de pé de moleque. É. Tipo, samosa recheada com pé de moleque e caramelizada por fora. É isso? Tem que ter bom? várias referências pra entender, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aí. Olha só. Tá bonita. Bonito, né? Eu vou poder provar? Vou deixar um pedacinho pra ti. Ah, obrigada. Olha só, é tipo um creme. Nossa, é bem pesado, bem denso e melequento. Cara, parece aqueles doces que a gente comeu no primeiro episódio. É uma pasta, assim, de amendoim. Mas, tipo, não é uma pasta. Mas parece, sabe, doces árabes em geral, assim, que tem aquela amêndoa, coisa? Tipo isso. Mas tem um gosto meio de paçoquinha, assim, É, porque é de por causa amendoim. do amendoim, né? Até aproveitando que a gente tá comendo, pra falar uma coisa pra vocês, que eu e o Will, a gente foi vegetariano durante muitos anos, né? Eu 10 anos, o Will 6 anos. E agora, nessa viagem, a gente começou a, enfim, fazer mais sentido a gente estar aberto pra provar todas as comidas locais. Então, a gente voltou a comer de tudo, né? Pra experimentar. Então, só pra vocês saberem que a gente não é mais vegetariano, importante falar pra vocês. Porque vai que daqui a pouco a gente prova alguma coisa que tenha carne pra conseguir experienciar e provar tudo que os países fazem. Então, já pra avisar vocês, né? Somos amigos. Espero que compreendam, né? Que quando a gente deixou de ser vegano, muita gente veio nos atacar. Foi um pouco pesado pra Decisões gente difíceis, aguentar tudo que a gente recebeu e críticas. Decisões e tudo. difíceis, sensíveis e pessoais. Espero Então, que entendam, né? espero que nos entendam também. É muito bom. Tira isso aqui de mim, que eu já comi um monte. Deu, chega. Eu nem tava com fome, ainda tava cheia do almoço. Uma boa sobremesa, né? É uma ótima sobremesa. Bom, então. Olhem este lugar. Como é que é o nome disso mesmo? Desse... Madraça. Madraça. São antigos lugares que tu paga. A gente pagou 20 dirham cada um pra entrar aqui e ver esta beleza toda. Gente, olha isso aqui. A madraça são antigas escolas, né? É. Então, olha... Imagina estudar aqui. É conhecido por... Assim, A gente, bom, se a gente falou dos Eligs antes, aqui é o é lugar... justamente pra isso, né? Que tu vem ver os elites, ó. Olha que coisa mais linda. Os detalhezinhos, o chão, tudo. Vários padrões aqui, ó.
É. Nossa, olha só. Isso aqui, vocês conseguem ver que, tipo, esse azulzinho é um revestimento. Aí isso aqui é outro que eles botaram. Isso aqui e são tudo pecinhas, eles montam, tipo, um quebra-cabeça. É muito impressionante. O cara que vai montar isso aí é uma obra de arte. E tem uma coisa que, assim, ó, muita gente acredita na mentira que nos contaram de que azulejo vem de azul, mas azulejo não vem de azul. Azulejo vem de uma palavra azulejo, sei lá, que é no árabe, que significa pequenas peças coloridas, algo do tipo. E aí é daqui, na verdade, que vem, né, esse nome e tudo mais. Então a influência já tinha muito antes. E é muito lindo. Então a gente entrou aqui para ver um pouquinho. Para quem vem para Marrocos, quer tirar boas fotos, poxa, paguem para um desses aqui e entrem, porque é realmente lindíssimo. Se você reparar bem, a arquitetura marroquina é construída em cima do detalhe. E o maior símbolo disso é o zelig. São mosaicos feitos à mão, peça por peça, cortadas em formas geométricas e encaixadas como um quebra-cabeça perfeito. Esses padrões vêm da tradição islâmica, que em espaços religiosos evita representar figuras humanas, o que pode ter levado a um desenvolvimento de padrões geométricos extremamente complexos. Cada parede, cada coluna, cada fonte carrega horas e às vezes meses de trabalho manual. E quando começa a reparar, entende que aqui a gente não se impressiona só pelo tamanho das coisas, mas também pelo nível de detalhe que existe em absolutamente tudo. O Will quer comer azeitona, só que ele não quer atrapalhar o papo. E a gente já tá, tipo, uns 3 minutos aqui parado. Tá muito tempo conversando. Aí o Will tá fazendo uma contagem regressiva. Ele falou, vou contar 10 segundos. Se eles não saírem 10 segundos, eu vou lá. 5. Ele vai ficar feliz, meu amor, ele vai vender pra ti. Não, mas eu não quero atrapalhar o tio ali que tá conversando. Eles estão num papo bom ali. O Will, essa pessoa, ele não quer atrapalhar ninguém. Ele fica muito mal de atrapalhar qualquer pessoa. Ele é muito fofo. Salam aleikum. Mix? Degustação de azeitonas. Degustação de azeitona, mas olha só, olha que legal. Olha só, essa aqui com limão, eu acho que é. Muito sério. Mas é que ele não tem como botar tudo no mesmo potinho, entendeu? Ah, não. Acho que podia. Spicy. Ó, apimentada. So much. Ok. Com limão. Ok. E aí eles têm também, acho que tá bom, tá o suficiente. Eles têm também, ó, essa daqui sempre tem também que vem com azeitona e tal. Citrão também. Boa? Todas são boas, né? Todas são. E aí tem de tudo que é tipo, quando você entra no restaurante, sempre vem. Olha o tamanho dessas tâmaras. Olha as tâmaras. Olha esse gigante. Muito grande as tâmaras. Olha só, parece uma maçã, mas é uma tâmara. 10 dirham. Ô, folgado, ele quer te vender. Vou provar uma tâmara. Só no Marrocos pra tu poder, assim, pegar uma tâmara e provar. Olha a cremosidade disso aqui. Nossa, olha só. Olha essa tâmara aqui. Olha isso. É muita cremosidade. Ó, pega aqui, senão eu não vou comer toda. 20 dirham por tudo. 20 dirham por Saquinho de tudo. tâmara, mais um saquinho de azeitonas. Ah, eu vou provar aqui, porque senão vai ter que abrir o saquinho agora, né? A de lá eu provei e tava muito boa. Vai ser com limão siciliano. É apimentada também. Spicy. Olha isso aqui. Parece ser bem apimentada. Caprichada na pimenta. Muito boa. Tá bom, né? Pô, vai dar um bom lanchinho depois, ó. Vou pegar a última aqui. Tá. Essa aqui com um temperinho só. Todas são muito boas. Essa tem tipo uma cebolinha, assim, um coentro, um temperinho verde. Não sei o que é persil. Merci. Ah, persil. é tipo salsão. Salsão. Tem que. Muito bom. Viu como a gente leva vocês pra fazer um tour aí? Chegam uns guias turísticos e levam no mesmo lugar que a gente tá levando. Saindo das azeitonas aqui. Muito boas. Muito eu boas. gostei que eu provei todas e não precisei nem abrir meu saquinho. O Barak nos falou que aqui no Marrocos, se tu chegar numa loja, tu pode provar tudo. Não precisa comprar, tu pode provar todas as comidas, é normal. E se tu não gostou, tu não compra, porque tu tem que gostar pra tu comprar. Que bela dica para dar aqui. Os marroquinos vão adorar. Uma dica ótima. Eu aqui gostei dessa dica. Aqui é açougue também, mais Açougue com azeitona. gatos. Bastante azeitona. Essa com pimenta é azeitonas muito gostosa, aqui. né? Aqui camarão, ó, que eles estão vendendo. Não, é sardinha? Camarão? Esse Não é sei camarão. o que é isso. Aqui é a sardinha frita, ó, que a gente viu hoje de manhã. Ah, é. Cara, eles vendem muito a sardinha frita. Sardinha frita, e aí tem uns que vendem umas berinjelinhas fritas também, ó. Aqui, ó, ele vende, tipo, batata frita. É batata frita, Batata sardinha frita e peixe frito. Só que não tem... Não tem, ontem tinha berinjela também, a gente viu. Mas aqui ontem, eles estavam servindo
Uma sopa de grão de bico que o Will tava de olho. Hoje? Hello. Bom dia. The soup? Chickpea soup? Ah, vegetariano. Ah, não é de grão de bico, é de feijão branco. É verdade. Mas essa é famosa também. É Tem uma um nome. sopa de feijão branco, de grão de bico. Mas eu quero a de feijão branco. Tá, então beleza. Ah, é essa de lentilha, ó. Só o que a gente faz é comer, meu Deus do céu. A gente almoçou, já comeu azeitona, já comeu outras coisas. Shukran. Shukran. Uau, olha que bonita essa sopa. Por 10 de rã. Seria muito difícil gravar aqui, porque é um caos É uma generalizado. confusão. Sempre tem alguém quase te atropelando, ao mesmo tempo que tem alguém falando contigo. Tipo, é um... Cara, é uma coisa assim, eu me Muitos sinto na estímulos, Índia. né? Me sinto na Índia. Ele quis servir mais uma ali, ó. Nossa, que serviu uma de grão de bico também. Tá doido, moço? A gente recém almoçou. Meu marido que não tem escrúpulos. Meu marido que não tem escrúpulos, que quer que a gente não pare de comer o dia todo. Vocês viram, né? O William só quer fazer episódio de comida. Daí, quem se deu bem foi o tio ali, ó. Já comeu muito, né? Daí ele deu pro tio ali. Eu tô cheia, gente. Ele disse que nos viu no Instagram. Ah, é? Não sei o que ele falou, só comemorou, ele pode ter falado. Bom. Mas ele falou, eu já vi vocês no Instagram. Eu acho que ele falou alguma coisa ruim pra gente, porque eles estão se rindo agora. Bom, mas vamos Tem a provar. morena da Coca-Cola. Parece sopa que a minha avó fazia, uma sopinha de feijão branco. Botou um salzinho. É que tem um salzinho pra botar, ó. É muito bom. E eles têm muito o costume da sopa aqui, porque nesse lugar aqui que a gente tá... Ah, pra eu botar uma pimenta, depois eu boto a mão no olho, meu Deus do céu. Olha a mãozinha, ótima pra botar no olho depois aqui, ó. Botar esse dedo no olho e ferrou. Mas bem boa. Muito legal, Não, você vai galera, ter que aqui. comer isso aqui, porque é muita sopa de feijão. Agora sim ficou melhor ainda. Cara, as pessoas no Marrocos são muito legais. A gente brinca que os garçons, eles só estão nos lugares pra conversar. Tu chega nos restaurantes, eles só estão conversando. E zoando, Batendo tirando papo. foto e cantando. Então, eles são muito legais. Eles Pra mim, estão sempre na resenha. eles lembram muito os brasileiros. Os marroquinos lembram muito os brasileiros. Estão sempre zoando, sempre brincando. E tu chega, eles já querem não sei o quê. E aí é futebol, e é isso e aquilo. Eles são muito legais. Vão sempre na resenha. Muito bom. E aí? Paulo, descreve um pouco aí. A sopa da tua avó. Sopa do minha avó. É, isso aqui a gente... Não, eu é não uma sei, eu nunca sopa tomei de- a sopa da tua avó. Tem um gosto de feijão branco. Feijão branco, sopa de feijão branco é muito característica. Eu gosto muito. E tem uns temperinhos, claro. E eu acho que é um tomate aqui, mas... Acho que deve botar bastante temperinhos, tomate. Cozinha o feijão branco. E é isso, agora tá bem apimentadinho, depois da quantidade de pimenta que a gente botou. Uma delícia, sim. Agora Gostinho de comida caseira de vó. chegou a hora do pobre. O pobre do Will, que não ganha comida, vai lá. Ele se auto-intitula o pobre que não ganha comida, olha só, vê se eu posso. Coitadinho, né? Não sou eu. O pessoal me defende. É, agora é o momento dele, então. E aí, gostou? Muito gostosa. É muito bom, né? Sopa de feijão branco eu acho uma delícia. E custou 10 de rã. Um pratão, né? Nossa, muito bom, né? Muito gostoso, realmente. Tu consegue se alimentar muito barato aqui no Marrocos, né? É verdade. Isso é real. E bem. Tu paga barato. Tipo, se tu come assim na rua, se tu come onde os locais comem, é muito barato. Ele insistiu, ele veio dizer, deu a sopinha e disse, é de graça. Chuca, ele veio, porque a gente disse que não precisava da sopinha, ele veio... Moça, não é porque tem que pagar, moça, é porque a gente já comeu muito hoje, moço. Muito bom, hein? Boa, qual é melhor? Deixa eu provar. Tô pela... Não, mas eu acho que... Meu Deus do céu, vai fazer provar tudo. Venham para o lugar aqui que não sei Propaganda do dizer. nosso amigo aqui, ó. Pegue no mapa e... Diga que veio por recomendação de William e Marina. Meu amor, agora tu vai ter que comer todas essas sopas. Boa. Tu queria sopa? Toma-lhe sopa. Não, olha aqui, ó. Essa é a missão do William agora pra essa tarde, depois de já ter comido um almoção e mais um monte de comida. A lentilha também tá bom. Isso aqui vai me dar Bom, gente. meu estômago. O que vai peidar essa noite não tá escrito. Olha a situação que o William se colocou. Agora, como se não bastasse, ele veio e botou uma batatinha em cima da mesa. Melhor foi a risadona que ele deu. Ele viu que a brincadeira é, ele vai trazer comida, todas as comidas que ele tem pro William provar. Olha isso. Só pagou Com aquela licença. ali, ó. O resto tudo é de graça. Com licença. Obviamente a gente vai pagar. A batatinha parece estar uma delícia, recém-frita. Muito boa. Um rei. Amor, ele me encheu o saco aqui. Olha só, ele me encheu o saco que ele queria provar a sopa. Olha onde ele se meteu. Muito bom. Aqui tem uma pessoa feliz. Uma pessoa muito feliz. Mas tu tá de responsa aí, né? Tempo a tempo. Tem o quê? Vamos dar tempo ao tempo. Logo ele termina isso. Essa grande missão que ele tem pela frente. Não acaba, gente. Agora ele ganhou um chá.
Sendo bem tratado, né? Bah, tô aqui, ó. Como é que vai embora do Marrocos agora sendo Como tão é que bem eu vou tratado ficar aqui? O rei. Que eles me aceitam? Olha o meu reizinho. Meu reizinho. Eu não aguento mais comer ele. Espera aí que eu vou te dar mais. Pelo amor de Deus. Era 10, né? Eu dei 50 pra ele, porque, nossa, o que ele deu de comida. Ele deu de comida, a isso é simpatia legal dele. aqui. Não, não. Ah, vou. E ainda deu os pão aqui, tá? Que a gente não comeu, mas teve pão. Ele além falou, de não, tudo. agora eu vou te dar mais. Deu. Chega. No more? Não. Thank you, thank you. Shukran. Vai, vai. Ó o cavalo aí, ó. O táxi de fez. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Vai ficar aí? I'm gonna stay here with Tchau. my friends. Vai embora, então. Bye, bye. Olha, Chegou a hora de descansar. finalmente. Próprio rei e rainha do Marrocos, né? Olha esse Olha lugar. que lugar. O riad que a gente está se hospedando é muito lindo, né? Muito legal, Veio pra né? cá Olha hoje. só. É muito bonito. Olha só, esse aqui é um quarto que eu vou invadir. Espiar um quarto aqui, ó. Olha só que coisa linda. Não é o nosso, mas também é Muito de rei e rainha aqui, né? bonito. Vamos ver o nosso. Vamos Olha lá. isso. Sério, esse lugar é muito lindo. Os riads é um negócio surreal, né? Ah, o Marrocos, eu vou te falar, né? Arquitetura. A arquitetura marroquina é um negócio fora de série. Tipo, é tão detalhado, é tudo tão bonito. Olha isso. Parece meio que um quarto na masmorra, assim. Olha só. Quase que eu caio. Ai, meu Deus. Não, e olha só. Olha só. Nos receberam ainda com flores. Olha só isso. Velhinhas por tudo. Pétalas de rosas. Sério, eu amo. Ai, meu de Deus, cabeça te aqui. machucou? Não. Olha só o banheiro. Sério, eu queria muito morar numa casa marroquina. Olha isso aqui. Pois esse banheiro Olha tá que coisa espetacular. Não, e a absurdo. Cuba. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É muito lindo, cara. O Marrocos é um negócio Um box aqui, surreal. essa coisa chique. Não me acostumei ainda com essa chiqueza toda. Tô tentando entender o que é isso. É uma xerifolímpula. Vamos ver lá fora, tô curiosa. Cuidar da cabeça. Ah, boa. Tem outro quarto. Isso aqui é pra vocês, pessoal. Ah, galera. Nossos Quarto filhos. pra vocês, pros nossos filhos. Os babies. Uau! Uau. Olha só. Olha essa vista. mesinha e essa vista. Cara, aqui dá pra ter uma noção do tamanho que é a Medina. Isso tudo sem carros. Você tem noção de tudo isso aqui? Sério, que legal ver isso aqui, porque dá pra ter a ideia de que não é um bairro, não é uma coisa gigantesca. Gente, vocês veem, ali passa carro, ó, que tá fora da Medina, mas tudo isso aqui não passa carro. Olha só, e tu vê que o barulho vem só de lá, tipo, ruído de carro, cidade, né? assim. Desse lado não vem nada, olha a paz dos passarinhos. Sério, que cidade incrível. Nossa, festa de parabéns, viu? Nossa, é muito incrível. Ó, Uma chamada pra ó, aqui, reza, ó. ó. Aqui tem um torre de mesquita, aqui tem uma, ali tem outra. E é isso que a gente ouve, ó. São as chamadas para reza. Eles rezam 5 vezes por dia e é de acordo com o sol, né? Então muda, assim, às vezes é 10 minutos mais cedo, 10 minutos mais tarde. Então, idealmente, eles rezam na mesquita e, se não, eles rezam em casa. E fica assim um tempão, ó. Vocês conseguem ouvir? E aqui dá pra ver o eco de vários, né? Aham. Porque a gente tá mais em cima. E aqui a gente tá no riad Louiada. Louiada. Minha pronúncia em árabe não é muito boa. Mas esse lugar é vai deixar aqui lindíssimo. na descrição. É. Olha aqui. Ah, olha a vista lá de baixo. Que demais. Muito legal. Sério. Reis e rainha. Rei e rainha do Se Marrocos. vocês querem ser reis, já sabem. Se querem ser reis e rainha, Só fica aqui, já né? sabem. Mas é isso, pessoal. Então aqui a gente finaliza não só o Vou entrar nosso no- vídeo, Vou entrar aqui também. como a nossa temporada de Marrocos. Chegou ao fim, porque agora a gente vai para o próximo país. Como vocês já sabem, a gente vai para os países que o Brasil vai enfrentar na Copa do Mundo. Então, Rumo aqui, ó, ao Hexa. rumo ao Hexa. Com Eu espero que cachorro essa caramelo. camiseta use só esse ano. E então, o próximo país, vou deixar vocês adivinharem, eu acho que vocês sabem. Porque estamos indo pra lá nessa semana mesmo pra continuar essa temporada. Quer dizer, uma nova temporada. Então nos contem se vocês gostaram do Marrocos, a gente se apaixonou. Nossa. Hoje foi um dia que eu pensei, nossa, eu não quero ir embora daqui. Vai ter que rolar uma outra temporada Uma pra gente temporada mostrar mais do coisa, né? Marrocos. Então é isso, pessoal. Não esqueçam que lá no Instagram também a gente mostra muita coisa que não vai pro ar aqui. verdade. Então deixem um comentário, curtam o vídeo. Comenta aí. E se inscrevam no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Beijão Beijo. e até a próxima. Até a próxima.